Oi, gente. Dando continuidade à nossa disciplina, vamos ver hoje algoritmo simplex. Eu creio que vocês lembram que vocês já resolveram os problemas com duas variáveis pelo método gráfico. Só que pelo método gráfico você não consegue fazer problemas com três. Até três já dá, mas já é complicado. Mas acima de três não tem nem condições de fazer. Então, o método simplex vocês vão poder solucionar, achar a solução ótima de qualquer problema acima de duas variáveis, ou até duas, se quiser também. E a ideia, basicamente, eu acho que vocês lembram que quando a gente tem uma solução com duas variáveis, a gente vai ter um poliedro. E a solução ótima vai estar em um dos vértices. Lembrando que nos vértices você maximiza o uso de um insumo, de um recurso, ou até mesmo você limita esse uso, se for uma questão de custo, né, no caso. Aí aqui você vai procurar a solução dos vértices. E às vezes, né, assim, geralmente você parte do ponto zero, né, do ponto 00 aqui, né, e vai caminhando pelos vértices até achar uma solução ótima, de vértice em vértice. A ideia do simplex é exatamente essa, você vai caminhar pelos vértices do poliedro, né, no caso, podemos ter acima de duas variáveis também, nesse caso, não se limita a ser duas, e você vai caminhar diversos versos até achar uma solução ótima. Então, o algoritmo é esse. Então, ele tem alguns passos. Primeiro passo é escrever o problema na forma padrão. Depois, encontrar uma solução básica, factível, né? Inicial, uma solução viável inicial. Geralmente, já digo que a solução básica, factível inicial, geralmente é 00. Quando a gente não consegue iniciar pelo ponto 00, ele é inviável, a gente tem que buscar outras estratégias. Mas, por enquanto, vamos pensar que a gente pode sempre iniciar pelo ponto 00. Depois a gente vai ver os casos que não. A solução é ótima? Se sim, a gente termina, se não, a gente vai ver a variável que entra na base, ou seja, que vai assumir um valor diferente de zero, a que sai. E se não tiver também solução para sair, então a gente pode também assumir que esse problema é inviável, se for o caso. E se a gente encontrar uma solução, a variável que entra e que sai, a gente vai usar o método Gauss-Jordan e recalcular a solução básica. Esse método Gauss-Jordan é aquelas operações de pivoteamento, de matrizes que vocês aprenderam em álgebra. Mas a gente vai dar uma relembrada aqui, tá bom? Primeiro, a gente tem esse problema. Só pegar aqui a caneta. A gente tem esse problema, que seria maximizar 3x1 mais 2x2. E aqui seriam as restrições, x1 mais x2 menor ou igual a 6, 5x1 mais 2x2 menor ou igual a 20. E assim, não negatividade, como a gente já conhece. Primeiro seria escrever esse problema na forma padrão. Na forma padrão, essas restrições teriam que ser iguais. Então, para ser igual, a gente precisa adicionar uma variável de folga. Nesse caso, a gente vai ter x1 mais x2 mais uma variável de folga. E aí, seria x3. x3 igual a 6. Professora, por que é um mais, não menos? Porque aqui a gente tem uma restrição do tipo menor ou igual. Então, quer dizer o quê? Que geralmente esse lado direito, ele vai ser menor ou até igual a 6. Então, se ele for igual a 6, não vai ter folga nenhuma, né? Se x1 mais x2, por exemplo, for 3 e 3, não vai ter folga nenhuma. Mas se x1 for 2 e x2 for 2 também, aí vai ser 4 e vou ter uma folga de 2. Então, vou ter que somar uma folga para chegar ao valor 6. Por isso, eu estou somando. Então, para completar até chegar a 6, geralmente, se for menor que 6, eu vou somar uma variável de folga. Por isso que é mais. E a de baixo também. Se fosse do tipo uma restrição maior ou igual, aí nesse caso seria o contrário, né? Que se x1 mais x2 maior ou igual a 6, então geralmente esse termo que fica do lado esquerdo vai ser o quê? Vai ser até igual, mas pode ser maior. Então, se for maior que 6,
Então, você vai ter que subtrair uma variável de folga, se fosse maior ou igual. Entendido? Então, nesse caso de baixo também, né? Como é uma restrição do tipo maior, menor ou igual, eu vou somar uma variável de folga. Então, vai ser 5x1 mais 2x2. Aqui, x3 não vai ter, e eu vou ter o x4 aqui igual a 20. Aí, nesse caso, eu vou ter agora 4 restrições. x1, aqui foi x1 que deu essa borrada, x2, x3 e x4, maior ou igual a zero. E aqui, né, aqui em cima, a gente pode até completar dizendo que 0, x3 e 0, x4, que seriam as variáveis de folga. Tudo bem até aí? Então, seria isso. Primeiro passo é escrever o problema na forma padrão. Então, início, forma padrão. É justamente aqui, ó. Escrevi, né, com as variáveis de folga. Aqui, ó, x3, x4. Lembrando que aqui era menor ou igual, por isso que eu somei a variável de folga. Tá? Geralmente, esse termo do lado esquerdo pode ser menor, então, para chegar ao valor da igualdade, eu vou ter que somar a variável de folga. E aqui em cima, para ficar mais completinho, a gente pode escrever novamente aqui as variáveis de folga. x3 em termos de zero, né, que não tem valor. E aqui também, né, aqui seria mais 0x4, e aqui ficaria 0x3. Só para ficar completinho, vocês entenderem o problema completo. Aí tudo bem, né? Agora a gente vai pegar esse problema e colocar dentro do Tableau Simplex. Aí aqui, primeiro passo antes de botar no Tableau é pegar a função objetivo igualar a zero. Então, a gente vai pegar esse z, ó, então seria z, eu vou trazer tudo para o lado esquerdo, aí menos 3x1 mais 2x, aliás, aqui é menos também, né, que passa para o outro lado, x2, isso aqui é igual a zero. Tranquilo? Então, primeiro seria isso, né, isso aqui que foi feito, justamente o que eu fiz ali, e vamos escrever, né, aqui eu vou ter o coeficiente z, que é da função z, a variável x1, x2 e as variáveis de folga. E aqui a gente vai colocar os termos, né? Aqui, z seria o coeficiente 1, aqui x1 menos 3, aqui da função objetivo, né? Aí x2 menos 2 e x3 e x4 é 0. E no início a função objetivo assume qual valor? 0, que a gente igualou aqui, né? E aqui a gente vai escrever a restrição 1 aqui nesse caso, seria a restrição 1 e a restrição 2. Aí aqui a restrição 1, os termos 1, 1, 1 e 0, e 6, né, o valor. Bom, aqui o z seria 0, né, aí 1, 1, 1, 0 e 6. E a restrição, a segunda seria 5, né, para x1, 2, 0 e 1, e valor 20. 5, 2, 0, 1, valor 20. Então, aqui nesse caso, o primeiro ponto que a gente vai partir, como eu falei lá no começo, seria o ponto 0 e 0, que x1 e x2 seriam 0. Nesse caso, x1 e x2 seriam 0, e se x1 e x2 forem 0, aqui, ó, 0 e aqui 0, nesse caso, x3 assumiria o valor 6 e x4 assumiria o valor 20. Não é isso? Ó, se x1 e x2 forem 0, aqui, ó, se x1 e x2 forem 0, x3 assumiria o valor 6 e x4 seria o valor 20. Nesse caso, gente, é justamente, se a gente for olhar aqui no plano cartesiano, seria como se estivesse partindo desse ponto 0 e 0 aqui, ó. A gente começou a busca por esse ponto aqui. Não necessariamente ele vai ser ótimo, e nesse caso também não é, mas ele é viável para essa solução. Então, a gente pode partir dele. A gente está partindo desse primeiro ponto. Aí, aqui, então, nesse caso, x3, ó, assume o valor 6, como a gente viu lá, e x4 assume o valor 20, né? Nossa, aqui já tem esses valores. Só em construir o Tableau, a gente já encontra esses valores que a gente já deduziu aqui.
Aí, nesse caso, esse problema tem M restrições, serão duas, né, R1 e R2, e 4 variáveis, x1, x2, x3, x4, considerando as variáveis de folga. Então, para termos uma solução básica viável, é preciso ter pelo menos M menos duas variáveis nulas, e que todas as variáveis tenham valores não negativos. Nesse caso, a gente tem x1 e x2 igual a zero, né, que a gente viu, e x3 e x4 igual a 6, x3 igual a 6 e x4 igual a 20. Tá aqui dito, né, ó, x3 igual a 6, x4 igual a 20 e z igual a 0. Aqui o valor de z está aqui, ó, é o primeiro da coluna. Então, aqui seria a coluna B, que a gente chama. Aí, aqui seria a solução. x1, x2, x3, x4 seria 0, 0, 6 e 20. Aí, continuando. A solução é ótima. Como a gente está tratando um problema de maximização e os coeficientes x1 e x2 são negativos na linha 0, a solução básica atual não é ótima. Pois se eu incrementar um valor positivo em x1 ou x2, resultará uma solução melhor do que a atual. Então, isso quer dizer o quê? Se eu incrementar uma unidade que seja em x1 ou x2, eu vou ter um aumento da solução. Ou seja, vai ser melhor do que a atual, que é 0 e 0. Como a gente quer maximizar, então a gente não está na solução ótima. Então, qual seria a variável que entra? Nesse caso, nós temos duas candidatas. Temos tanto x1 igual a 3, menos 3, quanto x2 igual a menos 2. Nesse caso, a gente vai escolher a maior negativa, que seria, como é maximização, seria x1. Então, essa variável vai entrar. Então, x1 vai entrar, seria essa coluna. Aí, nesse caso, qual seria a variável que vai sair? Aí, a pergunta é, de quanto podemos aumentar o valor de x1 qual o máximo que nós poderíamos aumentar o valor do x1, no caso mínimo? Porque a gente tem que olhar para, no caso, as restrições. Nesse caso, quem vai limitar o crescimento seria a restrição R1 ou R2. E a regra é o quê? Você vai dividir esse valor aqui, ó, do B, dividido pelo valor relativo da coluna de x1, ou seja, 6 dividido por 1 e 20 dividido por 5, que é esse valor aqui, ó, 1 e 5. Aí, nesse caso, seria 6 e 4 o valor. Então, a gente vai pegar o menor valor, porque é aquele que limita mais o crescimento de x1. Então, é só a gente olhar, vamos olhar só para as restrições de novo, só para ver o que a gente está fazendo. Ó, as restrições são essas daqui, ó. Aí, a gente vai olhar aqui. Nesse caso aqui, imagine que eu tenho aqui 20, nesse caso x1, na primeira restrição, ele pode assumir o valor máximo, seria 6, porque x1 mais x2, mais x3 e x4, seria igual a 6. Então, x1 só pode assumir até o valor 6. Mas na restrição de baixo, se a gente for verificar, o x1 só pode assumir até o valor 4, porque é 5 vezes x1. Então, 5 vezes x1 dá 20. Se for um valor maior do que 4, seria maior que 20 e a restrição seria o quê? Seria inviável. Não é isso? Então, quem limita mais a restrição aqui, ao crescimento de x1, é a segunda restrição, que ela diz que x1 só pode chegar ao valor 4. Por isso é dessa divisão aqui, ó. 6 dividido por 1, né, que é o coeficiente da primeira restrição, que está multiplicado por x1, e 20 dividido por 5, que é o coeficiente que multiplica x1 na segunda restrição. E quem limita mais o crescimento de x1 é a segunda restrição, que tem o valor 4. Então, a variável que entra é x1 e a que sai é x4. Significa o quê? Que x1 vai entrar na base, no lugar do x4, e x4 vai sair. Então, quer dizer que x1 vai assumir um valor diferente de 0, e x4 vai ficar zerado na próxima depois das operações do tablô. Então, aqui seria o pivô.
E agora, utilizar o método Gauss-Jordan para recalcular a solução básica. Não se assuste com esse nome, é uma operação tranquila. Nada difícil. Então, aqui a gente tem que transformar, não sei se vocês perceberam, que as soluções que estão fora da base, aliás, estão na base, ela tem o valor 1, né? Quando se refere a ela, no caso aqui, ó, x3 e x3, aqui é 1, e os demais, acima e abaixo, assumem valores 0, que seria a base canônica, né, que seria a identidade, não sei se vocês lembram isso, mas enfim. Mas tem que lembrar o quê? Que as variáveis que estão na base sempre tem isso, esse comportamento. Aqui, 1, no que se refere a ela, e as demais variáveis acima ou abaixo, valores 0. Então, nesse caso, a gente vai querer transformar aqui, essa aqui que vai entrar na base, x1, aqui vai ser 1, é o que a gente quer transformar, e aqui vai ser 0 e 0. E tem que transformar isso. Então, tem que fazer operações do Gauss-Jordan de modo que essa linha aqui fique 1 e as outras acima fiquem 0. Então, para isso, essa primeira aqui a gente pode dividir por 5, né? Aqui a gente pode dividir por 5. A gente dividir por 5 aqui, vai ficar aqui esse valor 1, e aqui vai ficar 5 dividido por 2 dividido por 5, 1 quinto e 4. Ó, justamente é isso. Gente, aqui é x1. E aqui, qual é a operação? A gente pode fazer o quê? A gente pode multiplicar. A gente pode multiplicar por menos 1 essa equação, né? E somar com a de baixo. No caso, ó, a gente multiplica a equação 2 por 1 e soma com a de baixo. No caso aqui, eu estou chamando aqui aliás, eu multiplico por 1, aliás, aqui, ó. Voltando aqui, só para... A gente vai multiplicar por menos 1 a equação 2. A 2 seria essa, gente. Porque a gente está chamando aqui 1 e aqui é 0. E sempre a gente vai operar com a que a gente está trabalhando e somando com as outras, tá ok? E aqui mais a equação 1. É essa operação. A gente vai sempre operar com a atual, né, da variável que a gente está analisando, somando as outras. Lembrando que a gente nunca pode subtrair a linha, a gente tem que multiplicar por um escalar e somar, enfim. Então, seria isso, menos 1 vezes a equação 2, né, seria essa daqui, mais a equação 2. Aí o resultado seria esse. E na próxima, a gente vai multiplicar por menos 3. Aliás, menos não, que aqui já é negativo, né? Então, vai multiplicar por 3 essa equação aqui, né? E somar com a 0. Exatamente, ó, 3 e somar com a 0. Gente, refaçam esses cálculos, tá? Usa aí o Excel, refaçam. Aqui eu não vou fazer um por um, mas vocês vão refazendo aí para vocês chegarem aos mesmos resultados, tá ok? Então, aqui nós temos uma nova linha. Aí aqui, não sei se vocês percebem, né, que aqui o x1 já assumiu o valor 4, né? Então, x1 é igual a 4 e o z já aumentou, tá? O valor 12. A gente voltar aqui na função objetivo, né? Se x1 for um valor 4, aqui realmente, né? Z vai ser 12. Então, já melhorou um pouco a solução, né? Estava de 0, agora está 12. Então, já andou no vértice. Aí, aqui, continuando. Aqui, né, vamos só escrever depois dessas operações de Gauss-Jordan, né, vamos escrever como ficou a solução. Nesse caso, ó, x3 tem um valor 2 e x1 tem um valor 4. E z tem um valor 12. Então, justamente aqui, ó, x1, 3, 2, x1, 4 e z, 12. Então, aqui ficaria x1, 4, x2 igual a 0, né, que x2 está fora da base, né, ainda. Então, ele tem o valor 0. E x3 é 2 e x4, 0. Lembrando, ó, que x1 ó, ficou do jeito que eu falei para vocês, ó.
Aqui 1, né, que se refere a ele, e os demais, né, as demais variáveis, né, linhas, ficam com valor zerado, que é aquele negócio da identidade que tem que transformar. Tudo bem até aí? Isso aqui, gente, é solução ótima? A gente sempre vai olhar para a linha 0, para saber se é solução ótima ou não. Essa linha aqui. É solução ótima? O que vocês acham? 5 segundos para pensar. E a pergunta aqui, né? Não é, né, gente? Pois ainda tem um valor aqui menor que 0. Isso significa que, se o valor x2 assumir algum valor positivo, ele vai incrementar a solução ótima. Então, eu posso entrar na base. Então, quem vai entrar vai ser x2 e quem vai sair seria a mesma regrinha. A gente vai dividir 2 pela que é o elemento que está multiplicando x2 nessa linha aqui, a linha 1, né, que está chamando, e dividir também 4 por esse elemento aqui. Então, aqui quem vai sair é o que limita mais o crescimento, o menor valor. Ou seja, vai sair x3, que seria outra variável de folga. Faz todo sentido, né, gente? Então, as variáveis x1 e x2 que estão multiplicando na função objetiva. Então, nada mais coerente que as duas entrem na base. Então, nesse caso, vai sair, esse aqui seria o pivô. E a mesma operação a gente vai ter que fazer aqui, né? A gente vai ter que transformar essa linha em 1, né? Esse elemento seria 1, e aqui 0 e 0. Lembrando, eu vou dividir isso aqui por 3/5, né? Toda a linha por 3/5, e depois fazer operações iniciando com essa matriz, com essa equação 0, né? Aliás, equação 1, equação 2 e equação 0. Tá aqui o número, gente. Agora que eu vi. Então, nesse caso, a gente vai sempre usar essa como base, né? Multiplicando por um escalar negativo e somando com a linha de cima e a de baixo. Ok? Então, nesse caso, né, a gente dividiu por 3/5, ficou dessa forma. Aí, aqui, se a gente quiser transformar essa aqui em 0, qual seria a operação que a gente tem que fazer? A gente teria que multiplicar essa linha, a equação 2, por menos 2/5. Não é isso? E somar com a equação 2, né? Eu estou confundindo vocês, né? Deixa eu repetir. Se eu quiser transformar isso aqui em 0, eu vou ter que multiplicar esse 1, né? Que é a equação 1, por menos 2/5 e somar com a equação 2. E se eu quiser transformar isso aqui em 0, eu vou multiplicar a equação 1, que é essa aqui, por 4/5 e somar com a equação 0. Né? Justamente isso, ó. 2/5 vezes a equação 1 mais 2 mais a equação 2. Aqui ficou dessa forma, né? Aqui zerou. E aqui 4/5 vezes a equação 1 mais a equação 0. Lembrando, gente, refaça esses cálculos aí para vocês chegarem à conclusão, tá bom? Refaçam todos esses cálculos para chegar às mesmas respostas. Assim vocês vão treinando a questão do método simplex. Aqui, né, a gente vai ter quais soluções, né? A gente tem x2 tem valor 10 terços, x1 tem o valor 8 terços, e z tem o valor 44 terços. Então, aqui seriam as soluções, né? x1, 8 terços, x2, 10 terços, e x3 e x4, as variáveis de folga, seriam 0 e 0, ou seja, não sobrou nada, né, gente? Usou todos, não tem variável de folga nenhum, quer dizer que eu usei meus recursos ao máximo, não restou nada deles, né, não sobrou. Aí a solução ótima, o que vocês acham? 5 segundos para vocês pensarem. Então, para saber se é solução ótima, eu vou olhar para a equação 0, e como aqui não tem nenhuma variável com valor negativo, né, só tem valores positivos, é solução ótima. Porque qualquer variável que eu fosse entrar na base, x3, x4, vai diminuir o valor da função objetiva, né? Se tivesse alguma ainda negativa, aí aumentaria, mas nesse caso não tem. Então, é a solução ótima? Sim, os coeficientes das variáveis não básicas x3, x4 na equação 0 são positivos. Então, é solução ótima. Então, aqui é finito.
Fechou aqui. Se for minimização, gente, a minimização é bem parecido, né, a questão. A gente vai ter que transformar também a forma padrão, né? Aqui tem variáveis do tipo, restrição do tipo menor ou igual, então eu vou somar variáveis de folga. Então, aqui somei variável de folga, normal, com a outra. A diferença aqui, a gente vai também trazer a função z, transformada em zero, ou seja, vai ficar z menos 4x1 mais 2x2 igual a zero. Então, vai ficar aqui, ó, 4x1, 2x2 igual a zero. Aqui as restrições, né, escrevendo as restrições, né, restrição 1, 2, 1, 1 e 0. 2, 1, 1 e 0, os coeficientes que multiplicam as variáveis, e 1, menos 1, 0 e 4. 1, menos 1, 0 e 4. A diferença aqui da minimização, gente, é só o pensamento. Lá na maximização, a gente pensava o quê? Se tem o coeficiente é menor que 0, então a solução, essa variável vai ter que, ainda não chegou na solução ótima. Aqui, justamente, o pensamento é contrário. Então, a gente vai parar quando todos os elementos, as variáveis da linha 0, forem menores que 0, negativo. Tá ok? É esse pensamento, é o contrário. Então, nesse caso, eu vou ter também aqui M menos duas restrições, então eu vou ter duas variáveis na base e duas nulas e duas com valores não negativos. As nulas, nesse caso, a gente está partindo do ponto 0 e 0, né? Seria x1 e x2 seria igual a 0. Então, a gente está partindo lá do ponto 0 e 0 aqui, da solução do plano cartesiano, né? Se fosse pensar assim. E aqui, a variável de folga assume valor máximo, 10 e 8. Tudo bem? Aí, aqui, é solução ótima? Aqui não, né? Ó, só vou ler isso aqui para vocês ficarem, para ficar mais claro ainda. Para o problema de minimização, a solução ótima é se todos os coeficientes das variáveis não básicas da solução da equação zero, não básica, nas variáveis na equação zero, são positivos, são não positivos, ou seja, menores ou iguais a zero. Portanto, a solução x1, x2, x3, x4 não é ótima, já que o coeficiente da variável não básica x2 na equação é positivo. Então, entra a variável com maior coeficiente positivo. É o pensamento contrário da maximização. Então, vai entrar nessa aqui que é positivo e sai a mesma relação. A gente não vai fazer, gente, a gente não faz essa relação aqui com essa divisão, por exemplo, aqui seria 10 dividido por 1, e aqui, se fosse ver, seria 10 dividido por menos 1, mas a gente não vai fazer isso, gente, porque seria como se fosse inviável o problema. Tá bom? A gente não vai fazer isso. Então, vocês, quando tiver negativo aqui, vocês nem precisam fazer, só vão usar os positivos. Aí, aqui, é que ele não vai limitar o crescimento, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre esses casos especiais, para ficar mais claro. Aqui seria o pivô, né? Seria o pivô. E aqui faz as mesmas operações. Aqui já é 1, né? Então não precisa dividir para transformar em 1, aí só vai fazer as operações. Nesse caso, a gente vai multiplicar. Como a gente vai transformar aqui em 0? A gente vai fazer como? Multiplicar a equação 1, né? Aliás, equação 1 mais a equação 2, né? Como precisa, ela já é positiva. E aqui vai ser menos, né? Menos a equação 1, menos 2 vezes a equação 1, mais a equação 0. Aqui, né, as operações. E aqui ficou assim, gente, ó. Depois das operações, x2 assumiu o valor 10, a sobra de x4 seria 18, e z seria menos 20. Nesse caso, seria essa a solução. Tranquilo até aí? Então, aqui, nesse caso, é solução ótima?
Sim, pois os coeficientes das variáveis básicas, x1 e x2, na equação zero, são não positivos. Então, aqui, como todos são negativos, então aqui parou. Se fosse maximização, a gente vai continuar até ficar todos positivos, né? O contrário, né, gente? Só voltando aqui para o problema. Então, seria isso aqui, né? Aqui, no caso, é assumir o valor, né? 10, então seria menos 20, o valor da função. E aqui a gente fechou. Então, o que eu quero de vocês, gente, depois a gente vai ver esses casos especiais, quando for negativo, mas a divisão vocês não façam quando for negativo. A gente vai ver também casos quando a restrição não tiver o 0,0 incluso, como a gente vai fazer. Então, são casos especiais que a gente vai ver na sequência. Mas, por enquanto, tentem replicar, né, todos esses cálculos que eu fiz nessa aula de hoje, no Excel de vocês, tá bom? Para chegar aos mesmos, entender essas operações Gauss-Jordan que vocês vão usar nessa segunda unidade, tá bom? Aqui seria a referência, né, gente? Acho que eu já falei desse livro para vocês. Eu gosto muito deles, né? Muito desse livro. E é isso, tá bom? Muito obrigada e bons estudos.